Boa noite a todos. Declaro aberta a 30ª sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico. Queria deixar registrado um reconhecimento público ao Hospital Miguel Couto. Na última quinta-feira, pela manhã, minha mulher foi atropelada em frente ao Hospital da Lagoa, onde ela trabalha. Ficou inconsciente, foi transportada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Miguel Couto para a sala de trauma, onde teve um atendimento excepcional, desde a cirurgia geral até a neurocirurgia. Quero agradecer especialmente ao Dr. Cristiano Chame, diretor do Hospital Miguel Couto, aos neurocirurgiões Dr. Vicente de Vasconcelos Pavan e Dr. Rui Monteiro, a equipe de cirurgia de trauma, a equipe da radiologia, da tomografia, e aos meus queridos amigos acadêmicos, presidente Pedro Novelino, que foi lá pessoalmente nos dar apoio inestimável, acadêmico Rossano Fiorelli, e ao professor Fernando Guedes, neurocirurgião, que também foi ao Miguel Couto e acompanhou todo o atendimento. Então, quero registrar que o Hospital Municipal Miguel Couto forneceu um atendimento digno dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, em todos os sentidos. Então, fica aqui registrado em ata esse agradecimento. Muito obrigado. Quero parabenizar também o acadêmico Rossano Fiorelli, que aniversariou no dia 12. Abro agora a palavra à comunicação dos acadêmicos que queiram se manifestar. Acadêmico Jorge Rezende Filho, com a palavra. Senhor presidente, senhores acadêmicos, é com imensa alegria para mim que hoje recebemos a visita do professor Marcelo Zugaib, que pelas suas mãos fiz a minha livre docência na USP, professor Marcelo Zugaib, titular da USP, e realmente o maior nome hoje da obstetrícia nacional, e eu gostaria de lhe fazer chegar às mãos o exemplar do seu tratado de obstetrícia. Muito obrigado, acadêmico Jorge Rezende. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Se nenhum outro acadêmico quer fazer uso da palavra, nós vamos progredir para o simpósio comemorando o Dia Mundial do Rim, novamente agradecendo ao querido amigo acadêmico Omar da Rosa Santos por estar organizando com outros colegas nefrologistas esse simpósio desde o ano 2006, né? Desde o ano 2006, ininterruptamente. E lembrar que a nossa bancada de nefrologistas na academia é bastante importante, né? Talvez seja a especialidade médica com o maior número de acadêmicos, a nefrologia. Então, os nefrologistas realmente tomam conta da academia. Queria agradecer também nosso querido Miguel Riela, nosso querido Medina, querido Maurício Unes, que teve grande afinco também em fazer simpósio, e o querido Natalino, que veio de longe com várias peripécias, mas conseguiu chegar na hora para fazer sua palestra. Queria convidá-los, então, que tomassem assento à mesa. Natalino, por favor, vem para cá. Maurício Unes para a mesa. Miguel Riela e Medina, por favor, venham para a mesa. Vamos ter uma mesa repleta de nefrologistas nessa tarde tão agradável. Na sequência, convido logo o acadêmico Miguel Riela, antes que sente,
para proferir sua palestra, O que há de novo em urologia. Já Suassuna está na casa? Ô, Zé, por favor, Zé, também nosso nefrologista mor. Não tinha lhe visto. Por favor, José Suassuna. Então, querido acadêmico Riela, com a palavra para proferir sua palestra sobre o que há de novo na nefrologia. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer mais uma vez o espaço que a academia proporciona à nefrologia brasileira para a gente celebrar aqui o Dia Mundial do Rim. No ano passado, eu abordei o que há de novo na nefrologia em 2022, e foi uma seleção de tópicos realmente importante, porque muitos dos agentes terapêuticos eram novos. A nefrologia passou mais de 20 anos sem ter algo a oferecer ao manejo, por exemplo, do paciente renal crônico. Então, o que eu pretendo fazer é atualizar, nesse último ano, o que aconteceu com cada um desses agentes terapêuticos e introduzir algumas novidades, digamos, neste período. Eu dizia, na ocasião, de que a doença renal crônica progride por esta situação que aqui nós vemos, que é a hiperfiltração, hipertensão intraglomerular. Então, quando há uma diminuição da população de néfrons, o sistema renina-angiotensina é ativado, há uma vasodilatação da arteríola aferente, que dá entrada ao fluxo no glomérulo, e uma vasoconstrição. Isso leva, então, à hipertensão dentro desse novelo vascular, que são extremamente delicados, e eles acabam morrendo, havendo fibrose, havendo proteinúria. E, nos últimos 20 e poucos anos, a única coisa que nós tínhamos eram drogas, agentes que iam bloquear o sistema renina-angiotensina. E tanto os inibidores da enzima conversora como os bloqueadores de angiotensina, o que eles fazem é dilatar a arteríola eferente. E, com isso, nós diminuímos a pressão intraglomerular. Isso se mostrou, digamos, efetivo ao longo dos anos. Os primeiros estudos, que são há mais de 20 anos, mostraram uma redução modesta, mas diminuía a progressão da doença renal crônica. O estudo renal com 16%, o estudo IDNT com 20% de redução na progressão da doença renal crônica. A pergunta é, o que há de novidade com relação a esse bloqueio nesses últimos 12 meses? Havia sempre uma preocupação, e alguns estudos pequenos diziam que, se você tiver um paciente próximo da diálise, com uma taxa de filtração de 18, 20, talvez, se você retirasse esses bloqueadores do sistema renina-angiotensina, haveria um aumento da filtração e ele postergaria, digamos, a necessidade de diálise. Isso porque nós sabíamos, aqui nesse gráfico, que a taxa de filtração glomerular, quando nós introduzimos um bloqueador do sistema renina-angiotensina, nós temos uma queda da filtração glomerular. A queda é, pelo que eu acabei de dizer, pela vasodilatação da arteríola eferente. Mas, em dezembro de 2022, foi publicado esse estudo no New England, em que foi um estudo com mais de 400 pacientes, em que, aleatoriamente, eles foram divididos em um grupo que continuou com as drogas de bloqueio do sistema renina-angiotensina e um grupo que descontinuou. E o que se verificou
que o grupo que descontinuou, ele precisou mais de diálise do que o outro grupo, que é aqui em vermelho. Não foi estatisticamente significativo, mas a mensagem desse trabalho foi: não há necessidade de nós suspendermos, né, drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina quando os pacientes atingem essa fase, digamos, mais avançada da doença renal crônica. O segundo medicamento, a segunda droga que a gente abordou aqui foi o glucagon-like peptide 1, que são os agonistas dos receptores do glucagon-like peptide, que a gente chama de GLP-1. Né? A gente sabia, eu mostrei também isso aqui, já há muitos anos, desde a década de 60, se nós ingerirmos uma quantidade de glicose por via oral, nós temos uma resposta insulínica, traduzida pela liberação do C-peptide aqui, muito mais significativa se nós dermos a mesma quantidade de glicose por via endovenosa. Isso levantou a hipótese de que no intestino deveria haver a liberação de alguma substância que iria estimular o pâncreas a liberar a insulina. E realmente foi isso que foi demonstrado, que as várias substâncias, então, no lume intestinal, agindo sobre as células L da mucosa intestinal, onde nós temos os quimioreceptores, liberam esse GLP-1. E esse GLP-1, então, terá uma atividade sistêmica no pâncreas, aumentando a secreção de insulina, reduzindo os níveis de glucagon, então, altamente eficiente no manejo do paciente diabético. Né? Digamos, uma nova droga para manejarmos mais eficientemente. E outro aspecto interessante, que no cérebro diminui a saciedade, no estômago diminui o esvaziamento gástrico, no intestino a motilidade. E essas ações têm sido eficazes na perda de peso. Então, hoje nós observamos essas drogas, o GLP-1, os agonistas de receptores, sendo utilizados no paciente diabético, no obeso útil, porque ele perde peso, mas uma grande parte hoje da população está usando este tipo de medicamento apenas para redução de peso, sem que haja o diabético. No rim, aumenta a natriurese, diurese, mas nós não temos realmente ideia sobre as ações sobre o rim. Isto porque todos esses estudos que foram feitos com essas novas drogas foram feitos em que o desfecho primário foi cardiovascular. Isso porque o FDA nos Estados Unidos exigiu que se mostrasse a segurança cardiovascular, porque havia evidência de que o tratamento agressivo do diabetes, como no estudo ACCORD, muito intenso, foi associado a uma mortalidade maior. Então, os rins, em termos de função renal, proteinúria, foram desfechos secundários. Então, nós não temos ainda nenhum estudo sobre os rins desses agonistas do receptor de GLP-1. O estudo em andamento que nós participamos, e aqui vários colegas nefrologistas também participam, que chama-se FLOW, do laboratório Novo Nordisk, estuda desde 2019, em junho, quando começou este estudo, em pacientes diabéticos tipo 2, com doença renal crônica, nós vemos os resultados sobre a filtração, sobre a proteinúria, e ele tem previsão de terminar em 2024, embora há rumores de que ele seja interrompido ainda este ano, porque atingiu os endpoints, os desfechos que eram esperados. O outro medicamento que nós abordamos aqui, que também foi uma novidade para nós, foi os inibidores do cotransportador de sódio e glicose no túbulo renal. Né? Se você tem realmente um paciente diabético com altos níveis de glicose e ele filtra, né? Nós produzimos um ultrafiltrado do plasma, que seria, em última análise, a urina, 180 litros por dia, mas nós só eliminamos 1,5 litro, ou seja, tudo isso é reabsorvido. Então, a ideia era, se você conseguisse bloquear essa glicosúria, nós estaríamos contribuindo para a melhoria do controle do diabetes.
substância florizina já foi isolada aqui em 1835 pelos químicos franceses, pelos alemães, só foi realmente utilizada em humanos agora em 2007, pela primeira vez, né? E a florizina é uma substância que está na maçã, na casca da árvore, e ela bloqueia a reabsorção de glicose. Então, se isso aqui é um néfro em situações de filtração normal, né, você tem um tônus da arteríola aferente, tem a mácula densa, que é aquela parte do túbulo distal próxima ao glomérulo, que conversa com o glomérulo, que avisa se tem mais ou menos sódio, e aqui ocorre essa reabsorção de sódio e glicose. Quando existe um comprometimento da função renal, existe essa vasodilatação dessa arteríola aferente, você acaba reabsorvendo mais sódio e glicose, né? E, consequentemente, tem pouco sódio aqui na mácula densa, o que faz que leve aí a vasoconstrição e a hiperfiltração intraglomerular. Com essas novas drogas, nós bloqueamos isso. E como bloqueia sódio e glicose, você libera uma grande quantidade de sódio para essa região chamada mácula densa, que, conversando com o glomérulo, o que faz? Produz, então, uma vasoconstrição da arteríola aferente, para não perder mais sódio, e tem glicosúria. Essa droga não se mostrou tão eficiente como os agonistas dos receptores de GLP-1 no controle do diabético, mas os estudos mostraram que foram altamente eficientes do ponto de vista cardiovascular e renal. Então, os estudos no passado com os inibidores de enzima conversão, que eu mostrei só com 16% ou 20%, um efeito modesto, né? Com essas florizinas, estudos específicos agora para o rim, como o Credence, como o DAPA-CKD, mostraram uma redução daquele 30% e aquele 39% na progressão da doença renal crônica, né? Então, isso foi, digamos, a droga milagrosa, né, para nós nefrologistas no manejo da doença renal crônica. O que mudou nesses últimos 12 meses? Esses estudos foram feitos em diabéticos tipo 2 com doença renal crônica. Então, foi publicado agora em novembro de 2022 esse estudo em que se usou essa glifosina, que é um inibidor de SGLT2, e vejam que interessante, em pacientes sem diabetes, né, nessa plotagem aqui da taxa de risco, foi altamente eficiente também nos pacientes não diabéticos. Então, já vai a informação para os pacientes com doença renal crônica sem diabetes, essas drogas podem ser benéficas. O outro aspecto que esse estudo mostrou, que foi, se até então se recomendava o uso desses medicamentos apenas com uma taxa de filtração acima de 45 ml por minuto, esse estudo incluiu pacientes com menos de 30. Então, o paciente já com uma insuficiência renal bastante avançada passou a ser eficiente, como nós podemos ver nessa plotagem aqui. Com relação à albuminúria, né, nos pacientes que tinham mais de 300 e que nós chamávamos no passado isso de macroalbuminúria, ela foi altamente eficiente, mas não foi tão eficiente quando essa albuminúria era menor. E na linha do sucesso no manejo do paciente diabético, do paciente não diabético, o que se observou outras possíveis indicações, né? E uma não está saindo bem na projeção aqui. A mensagem que eu mostro aqui é que no estudo do DAPA-CKD tinham 270 pacientes com nefrite por IgA. E esses pacientes, quando se observou a evolução do desfecho renal, eles tiveram uma substancial redução, né, da progressão. E na proteinúria também uma redução de 26%. Então, levantando a hipótese que nessa situação de nefrite por IgA com proteinúria, essa droga pode ser também benéfica. Obviamente, né, isso foi extrapolado de um outro estudo. Isso vai gerar, possivelmente, novos estudos nesse sentido. E uma outra situação interessante, dentro desses grupos, quando se tirou os pacientes com litíase,
se observou uma redução de 30% a 50% de eventos de litíase nessa população. Então, despertou também o interesse. É claro que quando você bloqueia sódio e glicose no túbulo proximal, você aumenta a diurese, você tem maior fluxo de urina. Mas esse estudo no Journal of American Society of Nephrology mostra que há uma alteração na supersaturação da urina. Mais importante, um aumento de 45% do citrato, né? Quem cuida de pacientes litiásicos, isso é desejável. Se o citrato é baixo, você tem maior agregação dos cristais e com um pH mais baixo. Então, nós vamos ter, a partir daqui, possivelmente, vários estudos prospectivos, né, randomizados, para verificar realmente a eficácia dessa medicação. Porque nós, nefrologistas, brincamos, do jeito que os inibidores do SGLT2 estão mostrando eficácia em várias áreas, nós vamos tomar no café da manhã um comprimidinho de um desses inibidores de SGLT2. Eu falei também sobre os antagonistas de mineralocorticoide, os receptores de mineralocorticoide, e mostrei que a aldosterona era considerado um mineralocorticoide, né, um antagonista chamado esteroidal. A novidade aqui é a finerenona, que é um não esteroidal, né, que tem algumas características distintas. Ambos são altamente seletivos, mas a finerenona não produz os efeitos endócrinos de ginecomastia e não produz tanta hipercalemia como um bloqueador da aldosterona, a espironolactona, produz. Né? Então, a gente sabe que a estimulação desses receptores mineralocorticoides desencadeia uma série de reações inflamatórias, profibróticas, e acaba produzindo no rim inflamação, fibrose, e no endotélio vascular uma disfunção. Né? Então, nós tínhamos conhecimento de que, com todas essas drogas, nós estávamos agindo, né, do ponto de vista hemodinâmico, né, com bloqueio do sistema renina-angiotensina, diminuindo a hipertensão intraglomerular. Estávamos usando já os inibidores de SGLT2, né, que também produziam essa diminuição da pressão intraglomerular, e, metabolicamente, o GLP-1 altamente eficiente por estimular a produção de insulina pelo pâncreas. Mas nós não estamos atuando sobre um outro processo que ocorre na doença renal crônica, que é a inflamação e a fibrose. Né? E esses estudos, como o Credence, que eu acabei de mostrar, com os inibidores de SGLT2, que reduziram mais ainda a taxa de progressão, mostra aqui o que a gente entende como ainda um risco residual de progressão. Né? E os estudos que foram feitos foram com o objetivo de se reduzir ainda mais esse declínio da função renal. E esses estudos que eu mostrei já o ano passado mostraram um risco de progressão da doença, uma redução de 18% e de mortalidade cardiovascular de 14%. Então, o que se prevê é que nós já temos indicação de manter os inibidores do sistema renina-angiotensina, agregar na doença renal crônica o SGLT2. Se tiver diabetes, nós vamos possivelmente agregar os agonistas de receptor de GLP-1 e agora a finerenona. E de lá, no último ano, o que tem de novidades? Primeiro, que ela foi aprovada já pela Anvisa em janeiro deste ano. Ela se chama Querência, o nome comercial em outros países, no Brasil vai se chamar FIRI Alta. A indicação ainda na bula vai ser só para a doença renal crônica no diabetes tipo 2, porque os estudos foram feitos, né? Não nos surpreende se eles utilizem como os outros estudos com SGLT2 foram feitos em não diabéticos também. 10 a 20 miligramas, não se tem ideia do custo. A gente sabe que o custo na Europa e nos Estados Unidos é muito caro por mês, na Europa, próximo de 900 euros, e não sei quanto vai custar no Brasil. Eu mostrei também um outro avanço que foi os fatores inibidores de hipóxia, os HIFs, né, o Hypoxia Inducible Factors. Né? Até o momento,
quando nós tratamos a anemia de um paciente renal crônico por deficiência de eritropoetina, nós administramos 3 vezes por semana uma dose de eritropoetina subcutânea. Esses inibidores do fator indutor de hipóxia, em condições normais de oxigenação, eles são degradados. Agora, quando existe hipóxia, ele tem uma transcrição e começam a produzir eritropoetina endógena. Você não precisa administrar. A vantagem é que ele pode ser administrado por via oral, e a vantagem é que ele atua sobre a repsidina, que tem um papel importante no metabolismo do ferro. Então, os renais crônicos, com diálise crônica de anos e com ferro, muitas vezes por via oral ou parenteral, eles não utilizam esse ferro, fica no sistema retículo endotelial, tem níveis de ferritina alta e não mobilizam, e nós acabamos dando cada vez mais ferro. Com essa medicação, em que reduz essa substância chamada repsidina, existe a mobilização deste ferro e esses pacientes não precisam mais tomar ferro. Qual é a preocupação que existiu quando os trabalhos mostraram que era tão eficiente quanto a outra eritropoetina? Era o maior risco de câncer, trombose, doença cardiovascular, progressão da retinopatia diabética e doença renal crônica. A tal ponto que, no ano passado, o FDA, nos Estados Unidos, não autorizou o lançamento do Dopplerduxtat. Mas, no início deste ano, agora, em fevereiro, foi aprovado, então deve ser agregado aí o armamentário de drogas para o manejo de anemia do paciente renal crônico. Na última década, os grandes avanços para a nefrologia e outras enfermidades, né, foram os inibidores do sistema complemento, né? Um dos primeiros na cascata do complemento, são proteínas que amplificam, digamos, a resposta imunológica nossa, inata. Foi o bloqueio do complemento da proteína 5B, que mudou a história natural da síndrome hemolítica urêmica atípica, que era acompanhada de uma insuficiência renal na ordem de 50% e hoje está em 10%, e na hemoglobinuria paroxística noturna também altamente eficiente. Então, existem hoje aqui tem vários fatores ou alvos do sistema complemento. Nós estamos participando do estudo da Novartis, bloqueando o fator B em nefropatia por IgA, mas foi um avanço na última década extraordinário o entendimento do papel do complemento nesses processos inflamatórios do rim e outros órgãos, e que nós vamos ter novidades proximamente nesse sentido. Na genética, aqui quebra um pouquinho o protocolo para homenagear aqui os nossos enófilos da academia, mostrando aqui, na verdade está um pouco, acho que não está aparecendo lá, eu tenho aqui um cacho de uva mostrando que a uva tem mais genes do que o ser humano, né? Nós, antes de decifrar o genoma humano no ano 2000, achávamos que nós tínhamos 1 milhão de genes ou mais, né? E nós não temos mais do que 22 mil, 25 mil. Né? Até um grão de arroz tem mais genes do que nós humanos. Mas a genética teve um papel importante, e um dos genes que teve, digamos, bastante exposição nos últimos anos foi o lipoproteína 1, que faz parte dessa família das apolipoproteínas, né, que tem um papel importante na imunidade inata, né? Nós todos temos esse gene APOL1, inclusive nos rins. Acontece que, de 3.000 a 10.000 anos atrás, né, esse gene evoluiu na África para combater a tripanossomíase humana. Né? Então, esses genes acabaram se alterando e terem variantes, já que esses tripanossomas também procuraram formas alternativas de infectar o ser humano. Quando esses africanos
por exemplo, mudaram do mundo ocidental para os Estados Unidos, principalmente onde foi detectado isso, eles foram identificados, muitas vezes, 2 alelos, então, alto risco de doença renal crônica, e já se observava que os negros americanos têm muito mais doença renal crônica e muito mais hipertensão do que os caucasianos. E quando foram pesquisar do ponto de vista genético, encontraram 2 alelos do ApoL1 que estavam associados com doença renal crônica e, sobretudo, com a esclerose segmentar e focal. Só que, a princípio, se achava que era apenas um marcador da doença renal crônica, que não era patogênico. Mas, na sequência, estudos em camundongos, em que se fez a expressão transgênicas desse ApoL1 humanos em camundongo, produziu lesão dos podócitos. Então, quando um indivíduo tem os 2 alelos, ele tem esse maior risco de lesar o podócito e gerar uma esclerose segmentar e focal, né? A Vertex é um laboratório nos Estados Unidos. Esse slide eu tinha preparado ontem, mostrando já estudos de fase 2 com essa substância em indivíduos com esclerose segmentar e focal, né? E já indo para a fase 3. Mas ontem sai essa publicação no New England Journal de Medicina, já mostrando, agora já essa droga chamada inaxaplin, mostrando uma redução significativa de proteína. Ela bloqueia o canal deste gene e pode ser uma nova medicação para o manejo, sobretudo desses afrodescendentes. Nós fizemos um estudo com o meu filho Christian, que é geneticista em Boston, aqui no Brasil. Obviamente, nós temos uma menor proporção de 2 alelos aqui no Brasil, talvez pela miscigenação diferente dos Estados Unidos, onde existem, né, os afrodescendentes, os negros puros são muito mais prevalentes do que nós temos aqui no Brasil. Mas é outra medicação que nós podemos esperar proximamente no mercado, e a Vertex já está aqui no Brasil, convocando vários centros para participar desses estudos, né? E, por fim, uma palavra apenas sobre o exoma, né? Hoje faz parte já de várias, digamos, especialidades, você fazer o sequestro, né, do exoma para ver quais são os genes. Os exomas são genes produtores de proteínas, né? A parte ativa. E nós podemos, em muitas enfermidades renais, detectar a presença de cistos, a doença renal policística ou distúrbios do colágeno, né? E, com isso, nós já podemos identificar, por exemplo, indivíduos que só têm hematúria, né? E, na microscopia eletrônica, eles têm uma membrana basal bastante fina. Isso é um distúrbio do colágeno tipo 4. Ou a doença de Alport, que é a surdez e doença crônica do rim, também é um distúrbio do colágeno tipo 4. E a própria esclerose segmentar focal pode ser apenas um distúrbio do colágeno, não tem nada a ver com o ApoL1. Então, esses estudos do exoma permitem, por exemplo, aqui nessa tabela mostrando 9,3 de identificação de doenças genéticas em que, do ponto de vista clínico, era uma doença renal crônica desconhecida. Nós não sabíamos o que era, mas a genética é capaz. Então, os testes hoje para se estudar o exoma nos Estados Unidos custam $250, quer dizer, baixou tremendamente o custo disso. Então, eu prevejo que isso será uma rotina, né, hoje em dia, nessas clínicas, né? O grupo de fellows de nefrologia nos Estados Unidos, eles têm esse NEF-JC, e todo ano eles fazem uma seleção das histórias novas que há na nefrologia, né? Algumas nós comentamos hoje aqui, que é essa do EMPA-KID, que mostrou que esses inibidores de SGLT2 podem ser usados em doença renal crônica não diabética, né? A antinefrina, eu comentei ano passado, né, que é um anticorpo que entre os podócitos existem algumas proteínas que são alteradas que permitem a proteinúria, comentamos isso, né?
Esse 3, parar os inibidores do sistema renina-angiotensina, comentei que não precisa parar, e outros estudos interessantes, né, coisas novas que foram, digamos, objeto assim de estudo no ano de 2022, talvez no próximo ano a gente possa abordar com mais tempo. Eu já estou dentro do meu tempo de 30 minutos, agradeço mais uma vez poder compartilhar essas novidades. Muito obrigado, acadêmico Miguel Reella, pela excelente apresentação e atualização para todos nós. Queria registrar aqui que o acadêmico Celso Ramos queria deixar um aviso, mas eu não vi no momento que ele pediu. E ele diz, então, que renova o convite a todos para o evento do próximo sábado, às 10 horas. Na ocasião, a ministra Anísia Trindade fará uma palestra sobre uma agenda para a saúde no Brasil. Eu entendo que ele enviou esse convite a todos os acadêmicos, então, só lembrando, neste sábado, às 10 horas da manhã. Convido agora o estimado acadêmico José Medina Pestana, que vai nos falar sobre 25 anos do Hospital do Rim como o maior centro de transplante do mundo. Por favor, acadêmico Medina, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, professor Omar, pelo convite para participar desse evento mais uma vez. Eu queria manifestar mais uma vez minha honra, meu orgulho de fazer parte dessa academia e lembrar que nessa academia tem 2 grandes pioneiros de transplante de órgãos, que é o professor Silvano Raia, pioneiro do transplante de fígado, e o professor Camargo, pioneiro do transplante de pulmão. O que eu vou mencionar aqui, o que eu vou apresentar, é menos do que apresentar os números do hospital, é apresentar os conceitos que nós estamos trabalhando, que é no modelo de aprimoramento da gestão na assistência à saúde, que segue um modelo de produção industrial. Então, essa que é a ideia de apresentar esse conceito, discutir a evolução desse conceito no nosso programa de transplante e ainda tentar mostrar como que nós estamos aplicando esse conceito em outros modelos de assistência à saúde ou até que outros modelos que nós devemos sugerir para esse modelo. Aqui, só lembrando, aqui está o professor Oswaldo Ramos, ele faleceu há 24 anos, ele foi o primeiro acadêmico que era da Escola Paulista de Medicina e foi acadêmico aqui na Academia Nacional de Medicina, e ele que dá o nome para a Fundação Oswaldo Ramos, que gerencia o Hospital do Rim. A Fundação Oswaldo Ramos, o Hospital do Rim, ele tem a governança dele é baseada no modelo de governança de toda a fundação, ele tem autonomia administrativa, todos os funcionários do Hospital do Rim são CLT, ele tem convênio acadêmico com instituições de ensino, como a Escola Paulista de Medicina, que é o principal convênio que nós temos, mas temos convênio com diversas outras instituições, até instituições do exterior, e o financiamento dele é baseado na produção. Então, nós produzimos transplantes, recebemos esses transplantes produzidos do Sistema Público de Saúde ou dos convênios, e todo ano falta recurso, porque a tabela do SUS não é corrigida desde 2012, aí nós temos que ficar correndo atrás de verba suplementar do governo municipal, do governo federal, do governo estadual e algumas emendas parlamentares. É assim que esse hospital tem funcionado nos 25 anos. Esse modelo de produção em larga escala, ele foi descrito pela primeira vez em 1911, por esse senhor que é o Frederick Taylor. Eu também a minha formação é de torneiro mecânico. Durante a minha adolescência, eu era torneiro mecânico, trabalhei até como torneiro mecânico por 3 anos, antes de entrar na Escola Paulista de Medicina, e ele escreveu esse livro, Os Princípios do Gerenciamento Científico da Produção.
E ele já mencionava nesse livro que o primeiro benefício do gerenciamento científico da produção, ou da produção utilizando estações de trabalhos independentes, era um aumento do número de produtos. Então, se nós quisermos exemplificar, a produção é um exemplo um pouco grosseiro, mas a produção de uma camisa por uma costureira, ela consegue produzir 2 camisas por dia, fazendo do começo ao fim. Quando você pega um número de costureiras, uma corta, outra costura, outra pega botão, outra faz as barras, você começa a produzir um número muito maior de camisas por pessoa que está trabalhando, e com o tempo, você também, que aí vem o segundo benefício, que ele é gradativo, que é uma melhora na qualidade. Então, esse princípio, que é o princípio que ele descreveu e que depois gerou o Fordismo, no começo você tem um aumento do número de produtos e depois, gradativamente, você tem, como eu vou mostrar no nosso resultado, uma melhora da qualidade, uma progressão da qualidade do seu produto. É isso que nós observamos no nosso cotidiano hoje em dia. E nós utilizamos desde o começo, desde 1998, esse modelo, quando o Hospital do Rim foi fundado, há 25 anos, no Hospital do Rim, e nós publicamos esse trabalho em 2006. E nós chamamos o nosso modelo de produção de transplantes de Assembly Line Approach, que é um modelo baseado no modelo de produção industrial. Vou mostrar um slide agora que é um pouco mais complexo, mas ele detalha a forma como é organizada uma linha de produção. Então, você tem estações de trabalhos que aqui estão descritas. Vocês terem uma ideia, no Hospital do Rim tem a captação de órgãos, todo dia tem uma captação de órgãos. No pré-transplante tem 10.000 pacientes inscritos para transplantes, tem 4 salas cirúrgicas e 9 cirurgiões, tem 151 leitos, e agora tem 12.000 pacientes em acompanhamento ambulatorial, e nós fazemos mais de 300 consultas por dia. E aqui tem os outros setores, que também têm números exuberantes, assim como a imunologia, e tem o serviço de pesquisa, ensino e pesquisa. Na pesquisa, nesses 25 anos, já teve mais de 300 publicações internacionais e mais de 5.000 pacientes que foram incluídos em projetos de pesquisas clínicos multinacionais. E tem os serviços de apoio. Então, primeiro, nós organizamos desse jeito enquadradinho, depois nós vamos ver no final como se transformou essa organização. Então, o primeiro benefício que o Frederick Taylor mencionou, nós alcançamos logo de saída. Então, nós fazíamos 100 transplantes por ano, aí passamos a fazer 400 transplantes por ano. O transplante com doador vivo predominava, 70% deles. Atualmente, nós fomos aumentando o número de transplantes. Hoje, nós fazemos entre 900 e 1.000 transplantes por ano, só que, ao invés de fazer 70% dos transplantes com doador vivo, nós fazemos 80% dos transplantes com doador falecido, o que é uma evolução muito grande nesse conceito. Então, o primeiro benefício é alcançado quase que imediatamente. Você aprimora os processos, você tem um benefício na produção. E depois vem o benefício, que é o benefício na melhora da qualidade, e ele está muito ligado ao gerenciamento, ao gerenciamento científico da produção, como eu vou dar 2 exemplos aqui. Esses 2 exemplos não precisa assim entender tanto o gráfico, mas nós analisamos todo mês gráficos que mostram a sobrevida do enxerto de 1 mês, de 3 meses e de 1 ano, e apresentamos para todo o grupo. Então, aí nós procuramos identificar se existe alguma situação que possa ser corrigida ou melhorada, ou se o nosso produto está melhorando. Então, aqui teve um mês que a sobrevida do enxerto de doador falecido foi de 80%, teve um outro mês que foi 100%, e nós ficamos comparando e analisando, fazendo um gerenciamento científico dessa produção. E nós usamos também um outro dado, uma série de outros dados que nós usamos, mas nós usamos a creatinina depois de 1 ano. É um exame muito simples de fazer, mas é um indicador importante de função renal e de sucesso do doador falecido. Então, depois de cada mês, transplantes realizados em cada um dos meses, nós observamos esse resultado e analisamos por que todos os meses não têm o mesmo resultado
Isso não compete ficar discutindo aqui. O transplante com doador vivo, ele é muito mais fácil do que o transplante com doador falecido. Primeiro porque todos os pacientes que estão, pacientes que vão receber rim de transplante com doador, receber transplante com doador vivo, são pacientes que estão numa condição muito melhor para receber o transplante. Então, aqueles que não têm doador ou que não têm uma condição clínica apropriada, eles ficam para receber transplante com doador falecido, porque não se justifica tirar um rim de uma pessoa que vai com uma expectativa de sobrevida daquele receptor menor que 5 anos. E também, nós não utilizamos doadores que têm a mesma característica do doador falecido, que tem critérios expandidos, que tem aumento de creatinina, ou que tem déficit de função renal, e daí você vai prejudicar o doador vivo. Então, o doador vivo é muito bem selecionado, o receptor também, e aí aqui a chance hoje, no último ano, de 157 transplantes com doador vivo que nós fizemos, nenhum perdeu o enxerto. E aqui nós usamos o mesmo critério da creatinina também. E aqui a melhoria progressiva do seu produto. Então, vamos ver o slide aqui que está do lado direito. Então, em 1998, quando nós começamos a fazer o transplante de cadáver, essa é a curva de sobrevida de 1 ano. Então, aqui estão 360 dias. Depois de 1 ano, os transplantes que nós realizamos aqui, depois de 1 ano, em 1998, nós tínhamos 77% de sobrevida do enxerto. Com a repetição sistemática do mesmo processo, o resultado foi melhorando, e hoje nós temos 92% de sobrevida do transplante com doador falecido. Então, esse é o benefício que o Frederic Taylor falou, que mostrou em 1911, que é um benefício gradativo em função da melhoria sistemática dos processos. A mesma coisa aconteceu com o doador vivo. Doador vivo, em 1998, nós tínhamos uma sobrevida de 94%, e hoje, em 2001, nós tivemos uma sobrevida do enxerto de 100%. Esse intervalo entre 1998 e 2001, que dá em torno de 6%, desconsiderando só o ano de 2021, dá 60% de melhora, que é exatamente a mesma melhoria que nós tivemos daqui até aqui. Nesse intervalo, que era possível melhorar 100% desse intervalo, nós conseguimos melhorar 60% desse intervalo. Nós melhoramos muito também o procedimento cirúrgico. Aqui vocês veem a incisão do doador, só como um exemplo, né? Uma incisão do doador nos primeiros transplantes realizados há 30 anos atrás. Nós não fazemos cirurgia laparoscópica nem robótica, porque custa muito caro, e aqui também é uma outra característica importante do nosso serviço, que é fazer o transplante de maneira econômica. Nós usamos uma mini incisão, que é essa incisão que está aqui, que foi essa de 5,5 centímetros, é a menor que o Dr. Wilson fez, mas normalmente ela tem em torno de 7 centímetros. E nós não utilizamos duplo J, não utilizamos uma série de condições que normalmente as pessoas utilizam, nós não utilizamos. Aí nós falamos, nós já obtivemos um resultado melhor na sobrevida, no número de produtos que nós fazemos, o número de transplantes cresceu, é o maior centro de transplante por 25 anos. Obtivemos resultado com a melhora a melhora da sobrevida, um resultado melhor do nosso produto. E, como Ford também fez, começou a investir em ensino, inovação e pesquisa, que é o que nós estamos fazendo com formação de pessoal e liderança, principalmente lideranças com múltiplas habilidades. Depois tem a promoção e replicação do modelo em saúde, mapeamento dos cenários externos e suporte em momentos de catástrofe, que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Então, a organização de procura de órgãos. Nós somos responsáveis por uma região de 7 milhões de habitantes. Nós fazemos um processo de educação da comunidade para que a cultura da doação de órgãos seja estabelecida de maneira definitiva nessa comunidade. E hoje nós estamos utilizando a telesaúde como apoio para entrar em contato com os hospitais que tem um maior número de potenciais doadores notificados para a Central de Doação de Órgãos. O pré-transplante, que é a parte mais difícil do transplante,
da avaliação mais difícil, nós temos alguns critérios que nós aprendemos também de maneira gradativa. Então, nós temos bastante restrições ao uso de doadores vivos jovens. Isso não existia há 40 anos atrás, quando a expectativa de vida era muito menor do que hoje. Uma pessoa de 30 anos hoje, a expectativa de vida é que ela vai viver 90 anos. Então, se ela viver mais 60 anos com um rim só, se ela doar o rim com 30 anos, é possível que um rim só vai fazer falta para ela quando ela tiver mais de 80 anos. Então, nós, no nosso grupo, raramente, faz muitos anos que nós não fazemos transplante de filhos para pai. Eu não aceitaria de forma nenhuma um dos meus filhos como doador. Os pacientes são inscritos pelas unidades de diálise, então nós temos transplantes realizados de todos os estados brasileiros. A avaliação do doador, a avaliação dos receptores do doador é uma avaliação bem simplificada, e nós damos um empoderamento muito grande para o nefrologista. Nós não ficamos encaminhando os pacientes de especialista em especialista, e o nefrologista, se precisar de uma avaliação cardiológica, é porque precisa de um cateterismo. Então, ele já faz o cateterismo e dá o cateterismo para o cardiologista a analisar. Todos os pacientes portadores de nefropatia diabética, nós fazemos coronariografia, principalmente com doador vivo. Doença renal policística, nós não fazemos mais binefrectomia, nós fazíamos no começo, dava muito trabalho, um risco muito grande. Hoje nós fazemos nefrectomia, a maioria deles quando o transplante é com doador falecido, no momento do transplante. Nós fazemos transplante em Testemunha de Jeová, é um dos poucos centros que fazem Testemunha de Jeová. Gostamos também de fazer transplante em crianças com deficiência intelectual ou em jovens com deficiência intelectual, como síndrome de Down. Eu até acho que devia ter prioridade no sistema. E também nós instituímos a biópsia pré-implante do doador com critério expandido, que tem um resultado em 4 horas para ver se aquele rim pode ser utilizado ou não. Então, isso daqui foi melhoria progressiva que vem contribuindo para a melhoria do resultado também. A dinâmica da imunossupressão, eu não vou ficar destacando, mas essa foi a principal contribuição que o nosso centro deu, que hoje é utilizado universalmente. Então, existia uma ideia de que a timoglobulina deveria ser utilizada em todos os pacientes, ou quase todos os pacientes pré-transplante. Existia centros que utilizavam 5 dias, 7 dias, uma dose durante o procedimento cirúrgico, e nós fizemos um estudo mostrando que 3 miligramas por quilo de timoglobulina imediatamente depois da cirurgia, 12 horas depois da cirurgia, isso fez a redução dos episódios de rejeição, reduzir de 23% para 6%. E hoje quase todos os grupos transplantadores no mundo todo utilizam esse dado, que é baseado, tudo que eu estou mostrando aqui, tem embaixo uma referência bibliográfica como essa daqui, que foi publicada no Transplantation International. No pós-transplante, nas primeiras semanas, nós temos uma unidade específica para acompanhar o paciente nas primeiras 24 horas, porque o número de transplantes é grande, tem dia que já chegou um dia de ter 11 transplantes no mesmo dia. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, existe um hospitalista que faz o cuidado horizontal, o mesmo hospitalista no período da manhã, um outro hospitalista no período da tarde, por andar, e depois à noite nós temos um hospitalista por cada 2 andares, e nós não fazemos profilaxia para citomegalovírus, em função do custo que isso representa, e nós fazemos sempre tratamento preemptivo. Esse é um detalhe mais técnico, mas que significa também que nós estamos pensando constantemente, semanalmente, toda semana nós temos uma reunião das 7h30 às 8 da manhã com todo o grupo, onde as questões, onde algum tipo de indicador é apresentado e analisado pelo grupo como um todo. O acompanhamento ambulatorial, o ambulatório funciona 12 horas por dia, como eu falei, nós atendemos mais de 300 pacientes por dia. Atualmente, nós estamos encaminhando os pacientes para seguirem a mesma linha de cuidado da família, já que melhorou bastante o sistema de saúde do Brasil todo, melhorou nos últimos 20 anos. Há 25 anos atrás, nós atendíamos todas as complicações do transplantado no Hospital do Rim, e agora acompanhamos a maior parte dos pacientes que estão acompanhados em outros centros, por telesaúde.
O hospital é um hospital de ensino, cadastrado pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e ele tem residência multiprofissional, tem estagiários nacionais e internacionais, como eu vou mostrar, e nós temos um congresso, que esse é um modelo que nós copiamos com o professor Willemson, de Groningen, onde nós ainda frequentamos anualmente. Esse ano nós vamos para lá de novo com alguns alunos da escola. É um congresso que nós organizamos no Hospital do Rim, congresso internacional só de estudantes de medicina, que não tem nada a ver com o rim. É só para estimular o desassossego, para que eles entendam que nós trabalhamos no hospital com conceitos que normalmente as pessoas não trabalham, para que eles possam incorporar esse conceito de desassossego e incorporar isso para a sua atividade, uma vez que eles terminam a graduação. Então, aqui, esse mapa mostra de onde vêm as pessoas que vão completar a formação no Hospital do Rim. Todos os estados brasileiros, exceto Roraima, tem algum profissional que se formou no Hospital do Rim. O Rio Grande do Sul tem 39, o Rio Grande do Sul não manda nenhum paciente para transplantar no Hospital do Rim, tem só um que foi transplantado lá, porque era um testemunha de Jeová. Lá no Rio Grande do Sul nenhum centro faz, mas eles mandam bastante pessoas para fazer estágio no Hospital do Rim. Pela mesma razão que Portugal manda um número muito grande. Portugal, todo ano, passa 5 ou 6 residentes portugueses no Hospital do Rim. Portugal faz 500 transplantes por ano, metade dos transplantes que nós fazemos no Hospital do Rim. E eles fazem isso em 6 centros. Cada centro faz menos de 100 transplantes. O estagiário, o residente que vem de Portugal e passa 3 meses no Hospital do Rim, ele vê em 3 meses o número de transplantes que ele viria no centro dele em 3 anos. Então, esse é um grupo muito diferenciado, que sempre sai do Hospital do Rim com alguma publicação importante, que é publicada ou no Jornal Brasileiro ou no jornal português. Então, mudando agora de ensino, inovação e pesquisa, como que nós podemos replicar esse modelo de atendimento de saúde em larga escala para outras condições que não só o transplante? Então, esse é um que nós fazemos no próprio Hospital do Rim. Esse é um modelo de produção de larga escala em hemodinâmica, onde nós fazemos cateterismo cardíaco e stent. Então, no hospital que faz transplante, precisa ter um serviço de hemodinâmica, que para atender 5 ou 6 pacientes por dia, mas a capacidade desse aparelho é atender 20 a 22 pacientes por dia. Então, nós temos convênio com a prefeitura. Os pacientes da prefeitura que estão internados em hospitais comunitários que não têm esse tipo de serviço, eles são encaminhados para o Hospital do Rim, chega de manhã, faz o cateterismo, coloca o stent, no final da tarde ele volta para o seu hospital de origem. E com isso nós fazemos 20 a 22 exames por dia, e essa é a máquina de hemodinâmica que mais faz exames por dia do Brasil inteirinho. É a Philips que nos informa isso. Também esse modelo pode ser utilizado em urologia, nós estamos discutindo com a Prefeitura de São Paulo, para tratamento de cálculo renal, usando esse mesmo modelo. Tem um clínico que vê o cálculo, tem um grupo de cirurgiões que estão no centro cirúrgico, tem um grupo na enfermaria, o grupo de cirurgiões do centro cirúrgico tira o cálculo, ou corrige, ou faz o procedimento, volta para a enfermaria, ele é reencaminhado para o centro que encaminhou o Hospital do Rim. Nós já fazemos isso, mas em menor escala, porque isso tem um custo muito grande e a Prefeitura de São Paulo ainda não conseguiu fazer esse tratamento. Aqui no Rio de Janeiro já teve um modelo de tratamento de fratura do colo de fêmur utilizando esse conceito. Eu não sei, eu não me lembro exatamente qual hospital que era, mas ele mantinha um grupo de ortopedistas no centro cirúrgico. Quando tinha uma fratura de colo de fêmur na comunidade, aquele paciente era imediatamente transferido para aquele hospital, fazia a correção e ele voltava para o hospital de origem. Isso evitava que aquele paciente ficasse esperando vários dias, aí de repente chegava um ortopedista depois de uma semana, ele estava com infecção pulmonar, não conseguia mais fazer a prótese. Então, tem várias outras possibilidades de aplicação desse modelo. Mudando para um outro conceito, mapeamento de cenários externos. Então, nós também fazemos mapeamento de cenários externos para ver se nós devemos nos envolver em outras opções que outros grupos de transplantes estão fazendo. Transplante ABO é incompatível.
nós não fazemos, porque o resultado desse transplante é um resultado muito inferior ao resultado do transplante que nós fazemos normalmente nessa situação que eu mencionei. Ele só pode ser feito com doador vivo, o resultado vai ser inferior em doador vivo, dificilmente você consegue fazer uma dessensibilização em paciente que vai receber transplante de doador falecido. Nós não fazemos transplante de doador falecido com o coração parado. Para todos os pacientes que nós utilizamos pacientes que têm o diagnóstico de morte encefálica. Nós acreditamos que, se nós começarmos a fazer esse modelo de uma pessoa que tem uma morte cardíaca, por parada cardíaca, e você faz todas aquelas manobras de ressuscitação com o objetivo principal de retirar os órgãos para doação. Aqui no Brasil, se tiver uma notícia ruim sobre algum procedimento desse, isso vai comprometer toda a cultura de transplante que está bem estabelecida no Brasil. Hoje não existe assim, nenhum questionamento em relação ao número de transplantes feitos no Brasil. O Brasil é o segundo país em número de transplantes do mundo e é aquele que tem o maior sistema público de transplante do mundo. Também não fazemos no Hospital do Rim transplantes com doador vivo não aparentado. Eu sei que é possível fazer, tem muitos grupos que fazem. É que o Hospital do Rim, ele vive só de transplante. Se eu fizer um transplante com doador vivo não aparentado e por alguma razão eu tiver alguma complicação e gerar alguma notícia ruim sobre o procedimento realizado no Hospital do Rim, eu perco aquilo que é a única coisa que nós fazemos lá, que é transplante. Então, num hospital geral, que faz muitas outras coisas, e 1% do programa da produção dele é transplante, isso interferiria muito pouco com a sobrevida do determinado hospital. E nós damos suporte para momentos de catástrofe, até nós monitoramos momentos de catástrofe. Esse foi um exemplo do Covid. O Covid, quando apareceu na Itália, nós reunimos o grupo inteirinho, falamos, isso vai vir para o Brasil, identificamos todos os equipamentos e materiais que estavam faltando na Itália, fizemos aquisição de todos os materiais de proteção individual para 1 ano antes da doença chegar aqui no Brasil. Então, quando a doença chegou no Brasil, nós estávamos preparados para atender esses pacientes, e a maior parte dos hospitais que são transplantadores, que trabalham com alta complexidade, foram realocados para atendimento dos pacientes com Covid, enquanto que o Hospital do Rim ficou livre de Covid para atender pacientes, para fazer transplante naqueles pacientes, com aqueles órgãos que foram captados durante a pandemia por Covid, principalmente em regiões onde o Covid ainda não estava com a dimensão que impedia o transplante. Então, durante o Covid, nós mantivemos o mesmo número de transplantes, fizemos mais de 1.000 transplantes no ano de 2021. Então, no Hospital do Rim, nós recebemos, durante 2 anos de Covid, 1.038 órgãos que foram ofertados, captados em outros estados, e que foram selecionados pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e que foram transplantados, a maioria deles, no Hospital do Rim, porque era aquele hospital que estava destinado só para atendimento de transplante e que não tinha Covid. E, por último, aquelas estações de trabalho que tinham os quadradinhos, hoje é uma estação única. Então, todos aqueles quadradinhos estão integrados, nós conseguimos dar um atendimento bem humanizado para todos os pacientes, e todo esse grupo todinho aqui se reúne toda segunda-feira, há 25 anos, das 7h30 às 8h da manhã, para alinhar seus procedimentos e identificar se existe alguma questão que está comprometendo o resultado do transplante ou alguma condição que pode ser melhorada. Então, conclusões. Nós temos 25 anos de produção de transplantes dentro desse modelo de produção em larga escala, com aprimoramento gradativo. O transplante nosso ele custa muito menos do que o transplante nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também ele custa menos do que nos outros lugares. Eu fiz uma apresentação como professor visitante na Harvard, quando eu conheci o professor Joseph Murray. Ele chama Joseph Murray Visiting Professor, então eu conheci ele. Joseph Murray foi quem fez o primeiro transplante de rim do mundo. E, na apresentação, eu já sabia que essa pergunta ia aparecer,
me perguntaram como que nós conseguimos fazer um transplante recebendo 10 ou 12 mil dólares por transplante. Eu já tinha a resposta preparada. Falei, eu não consigo explicar como que nós fazemos um transplante por 10 a 12 mil dólares, mas eu também não consigo entender como é que vocês gastam 70, 80 mil dólares para fazer um transplante só. Foi essa a única resposta que eu podia dar é essa, porque eu não sei explicar direito como que nós conseguimos fazer com uma diferença tão grande como eles. Então, nós estamos trabalhando para disseminar esse conceito de produção em larga escala, que é também utilizando o mais simples, o de menor custo, né? Nós temos prudência na incorporação de modalidades de risco dentro do cenário nacional, como eu mencionei, que nós monitoramos aquilo que acontece no exterior, uma monitoração permanente de desempenho interno, e quem faz esse monitoramento para nós é o CTS, que é um centro situado em Heidelberg, que recebe sistematicamente os resultados de transplante de um grande número de centros do mundo todo e analisa e compara esses resultados. Eu uso bastante essa palavra desassossego, que eu tenho um grupo de tutoria, mentoria que eu chamo de desassossego, e eu estimulo bastante o desassossego no ensino, nas inovações, na pesquisa dentro da instituição, e a visão nossa é reproduzir o modelo em outras intervenções médicas. E como eu mostrei uma figura do Dr. Oswaldo Ramos, que é quem deu o nome para o hospital, para a Fundação Oswaldo Ramos, e eu que substituí o professor Oswaldo Ramos, agora eu estou trabalhando na minha sucessão para que nós possamos perenizar a instituição, a Fundação Oswaldo Ramos, o Hospital do Rim e seus conceitos. E aqui está o pessoal mais jovem, e aqui nós estamos fazendo uma mutirão para vacinação dos transplantados de rim, no final de semana. Daqui vão sair aquelas pessoas que vão me suceder e que vão perenizar tanto a fundação como seus conceitos. Eu queria mais uma vez agradecer ao professor Omar pelo convite, agradecer também ao presidente Francisco Sampaio pelo convite e pela honra, mais uma vez, de pertencer a essa Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Medina, por essa impressionante apresentação desse hospital, que hoje representa o hospital que mais faz transplante no mundo. Eu me lembro, eu frequentei muito a Unifesp, e lá pela 20 anos, talvez 22 anos atrás, o Hospital do Rim estava em plena ascensão no número de transplantes. Eu era muito amigo dos urologistas que faziam transplantes. E a gente conversando, e a gente ficava impressionado com o número de transplantes. Ele falou, mas nós estamos começando a... Claro, quanto mais transplanta, mais complicações nós estamos tendo. Então, às vezes, a gente está fazendo transplante, aí chega uma fístula, etc., um rim rompe, e aí isso começou a ser um entrave naquela época. Depois eu não soube mais, mas agora eu estou vendo que vocês conseguiram resolver isso. Queria saber como é que vocês resolvem, porque se você faz 1000 transplantes, teoricamente você vai ter mais complicação. E aí, que equipe cirúrgica cuida das complicações, né? É a mesma equipe que transplanta, porque eles me falaram assim, a gente está trabalhando cada vez mais. Então, essa é a propaganda que eu faço do Hospital do Rim, para atrair estagiários do exterior. Então, se você ficar 3 meses aqui, você vai ver bastante transplante e vai ver bastante complicação também. Porque você vê 300 transplantes e vai ver o número de complicações que é esperado por aqueles 300 transplantes. Principalmente as complicações infecciosas. Doença por citomegalovírus ou outras doenças oportunistas. Vai fazer bastante biópsia renal para fazer diagnóstico de rejeição e vai utilizar uma série de medicamentos para cuidar disso. Agora, circunstancialmente, pode ter, como nós identificamos isso e nós monitoramos isso também, algum profissional que está vivendo uma fase que não é muito apropriada. Às vezes é algum problema na vida pessoal ou alguma outra questão, e aí o desempenho individual também é monitorado e algumas vezes a pessoa precisa de um descanso para que ele retome a mesma produção dos demais membros do grupo.
Obrigado. Quantos urologistas você tem hoje no programa de transporte? Hoje, que é autônomo para fazer o transplante de fora a fora, tanto doador vivo como doador falecido, nós temos 9, e fica dois por dia como responsável, porque, como eu falei, teve um dia que já teve 11 transplantes no mesmo dia, depois eles rodiziam no final de semana. E tem residente, tem estagiário e tem instrumentadora que ajuda bastante também. Mas tem a maior parte dos cirurgiões, eles ficam 1 ou 2 dias no hospital por semana. E imagino que, pelo que você mostrou, a quantidade de complicações urológicas caiu muito, né? Hoje é pequena. Ela caiu bastante. Hoje nós estamos ainda discutindo bastante, porque nós temos ainda, com doador falecido, um número grande de hematoma ou deiscência, porque os pacientes são pacientes que têm muitos anos em diálise. Nós acabamos flexibilizando para aceitar pacientes obesos, até que é uma tendência no mundo todo, mas mesmo assim ainda nós estamos monitorando. Agora nós passamos a fazer reunião toda quinta-feira com o grupo de cirurgiões, identifica a complicação e é discutido com o grupo todinho, não é para falar esse paciente esse paciente era mais complicado mesmo, é para identificar se ele é mais complicado mesmo. Nós trabalhamos bastante com paciente complicado. Como é que nós vamos tratar de diferente os pacientes complicados para evitar complicação? Ótimo. Você falou que vocês não praticam cirurgia laparoscópica no transplante. Isso. Aí eu pergunto se você tem alguma perspectiva, o que vocês pensam, se o robô vai participar de alguma maneira, ou no implante, ou na nefrectomia. Então, tem centros que fazem cirurgia laparoscópica. A incisão que nós fazemos no doador, é no doador que eles fazem. É uma incisão pequena, que tem 7 ou 8 centímetros. Se você somar todas as incisões da cirurgia laparoscópica, dá esse mesmo número de centímetros. Ela custa mais caro. E como nós trabalhamos com um grupo muito grande de cirurgiões, você é cirurgião, você sabe, se um deles aprender a fazer bem a cirurgia laparoscópica, todos os outros vão falar que sabem fazer bem também. E eu vou passar por um período de aprendizado que vai ser complicado. Eu vou ter um número muito grande de complicações. Então, pelo menos até agora, o resultado que nós temos é muito satisfatório com a cirurgia aberta, com mini incisão. Então, eu sou assim, muito conservador Excelente. em diversos aspectos. Acaba sendo muito mais prático e mais Isso, rápido. mais rápido. Nós fomos desenvolver um programa de transplante na Etiópia, junto com um grupo de americanos. Eles estavam ensinando o pessoal da Etiópia a fazer cirurgia laparoscópica, a fazer nefrectomia laparoscópica. Então, nós fomos lá, fomos com a equipe cirúrgica, a equipe clínica, nós falamos, isso não dá para ser assim. Aí trouxemos os etíopes para o Brasil, eles aprenderam a fazer a cirurgia com mini incisão, passaram aqui 3 meses, depois começaram a fazer isso na Etiópia, depois teve essa questão civil, e o programa de transplante que nós estávamos ajudando parou. Obrigado. Algum comentário dos acadêmicos, presencial ou remoto? Quem? Acadêmico Ronaldo Damião. Bom, senhor presidente, acadêmicos que participaram desse evento, meus queridos acadêmicos aqui presentes, convidados que estão participando dessa reunião. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o professor Omar pela organização desse evento, celebrando o Dia Mundial do Rim, internacional. Parabenizar todos os conferencistas, palestras maravilhosas, excelentes. Eu tive a oportunidade, principalmente, de aprender muita coisa aqui hoje. Mas eu quero falar especialmente sobre aquilo que me toca mais de perto, que é a questão do transplante renal. Queria fazer alguns comentários rápidos sobre a apresentação do acadêmico Medina. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito. Agradecer que, recentemente, nesses últimos 2 meses,
eu tenho participado de reuniões na Secretaria Estadual de Saúde. Certamente o subsecretário que cuida da área de transplante deve estar nos assistindo. Eu o convidei para estar presente aqui hoje, ele me disse que assistia online. Doutor Alexandre Calduro deve estar nos assistindo. E na penúltima reunião que nós tivemos, tive uma outra hoje, eu liguei na noite anterior ao acadêmico Medina e perguntei a ele se ele poderia participar da reunião online. Como não havia um sistema naquele momento que pudesse ser feito online, então por telefone. Ele prontamente se disponibilizou, como sempre. Então, nós fizemos uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde, com a participação de vários membros que trabalham na área de transplante, com a subsecretaria de transplante, e ele participou pelo telefone, com viva voz, né? E justamente falando sobre esse modelo. E está havendo uma mudança na gestão do programa de transplantes, de uma forma geral, no estado do Rio de Janeiro, e graças à importação desse seu modelo, graças às explicações que você deu da maneira como você faz o programa de transplante no Hospital do Rim. Menina, é difícil dizer palavras, falar algumas palavras a respeito do trabalho que você faz e da sua equipe. Muito obrigado, foi uma das palestras maravilhosas que eu tive a oportunidade de assistir. E parabéns, né, por estar se preocupando no sucessor, na equipe que poderá te substituir no momento em que for necessário o seu afastamento. Fantástico, maravilhoso isso. Muito obrigado, uma noite especial, gostei demais. É um ensinamento, maior centro de transplante do mundo, meu Deus, maior centro de transplante do mundo está no Brasil, no Hospital do Rim, que eu tive o privilégio de ver nascer quando terminei meu doutorado em 1991. Era um hospital que fazia pouquíssimos transplantes, um serviço de urologia pequeno, em 25 anos se tornou o maior centro de transplante do mundo. Muito obrigado, parabéns a você e a toda a equipe que te acompanha. Posso agradecer? Claro. Eu queria só agradecer ao professor Damião pela recepção que ele me proporcionou aqui na academia e também eu me coloco sempre à disposição para ajudar. O que nós temos de vantagem lá é que o número é muito grande de transplantes, então é muito fácil, um período de tempo curto, as pessoas aprenderem os conceitos que nós utilizamos. Obrigado, Cadê Medina? Cadê José Suassuna com a palavra? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez secundando todos, mais um elogio à organização do simpósio hoje do Dia Mundial do Rim, que foi extraordinário. A gente percorreu várias facetas aí da nossa nefrologia e foi muito bom. E, em particular, primeiro destacando a contribuição do Miguel, a gente vive um cenário hoje em dia de quase que de espantamento. Assim. A gente está espantado com as possibilidades que estão se descortinando para a nefrologia. E o Miguel, pelo tempo, ele foi econômico, mas se a gente olhar hoje o número de empresas que estão trabalhando em drogas novas para a nefrologia, para diferentes mecanismos, eu digo que a gente vai deixar de fazer diálise, vai virar uma especialidade de consultório em breve. A gente vai ser os novos reumatologistas daqui a uns 5 anos, a gente vai só estar trabalhando no consultório, porque a gente realmente tem um cenário muito grande aí de novidades. E assim, a gente sempre se surpreende agradavelmente com as apresentações do Medina, e quem teve a oportunidade de alguma vez passar lá pelo Hospital do Rim, se surpreende não só pela produção e pela capacidade, mas pelo ambiente. É um ambiente de trabalho de muita cordialidade, de muito entusiasmo e que eu tenho certeza que a todos contagia. Então, alguns egressos do nosso programa que foram para lá também e que até hoje trabalham lá com Medina, é sempre uma oportunidade de, às vezes, rever e rever tudo que tem sido feito. Mas eu queria, de uma certa maneira, eu compartilho com o conservadorismo em algumas novidades da área de transplante
E eu queria perguntar ao Medina o que ele acha, e algumas respostas ele já deu na apresentação em relação à incompatibilidade AB0, por exemplo, mas dois tipos de transplantes especiais que eu queria que você também falasse a respeito. Uma são os critérios de dessensibilização para pacientes hipersensibilizados, se você tem algum programa nessa linha, porque também é um transplante mais difícil. E, na mesma linha, uma estratégia que tem sido usada particularmente nos Estados Unidos, e que eu tenho dúvidas se ela é adequada ao nosso meio, mas eu sei que já existem estudos se iniciando, que é a história do transplante cruzado pareado, em que uma família doa para uma pessoa, outra família doa reciprocamente para a primeira, e que é uma das maneiras que tem de vencer essas barreiras de hipersensibilização, mas que traz alguns riscos também em termos de notícias desagradáveis. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre essas duas situações. Então, a característica principal do nosso centro é fazer os transplantes que são mais padronizados. Então, eu entendo que existem centros que fazem dessensibilização, que pegam receptores que têm um nível de anticorpo grande contra todos os doadores, usam uma série de procedimentos para tirar esses anticorpos e depois fazer o transplante. Fazer isso com o doador vivo, eu não considero prudente, porque o resultado desse tipo de transplante ele não é tão bom quanto o transplante tradicional, e você está tirando o rim de uma pessoa e que vai fazer falta, né? No passado, nós falávamos assim, pode viver com um rim só. Hoje, não dá para falar pode viver com um rim só. Então, o único motivo para você ser doador é quando você tem uma relação afetiva muito grande com aquela pessoa. E aí, o melhor exemplo é quando é pai e mãe que está doando para os filhos. Mas eu não gosto... E daí, dessensibilização para fazer o transplante com doador falecido, você tem que... Como não tem prioridade e tem um prazo muito grande que pode demorar para chegar ao doador, fica difícil você viabilizar isso do ponto de vista logístico. O transplante com doador cruzado, ele é interessante, assim, muitas vezes você tem o teu pai, vai doar o rim para você, mas é ABO incompatível. Tem um outro pai que vai doar o rim para um filho, ele é ABO incompatível, mas se você trocar os pais doando, ele passa a ter compatibilidade. Isso, nessa situação, assim, especificamente dos pais, eu a considero bastante razoável. Nós não fazemos no Hospital do Rim, porque, assim, de novo, entra aquela história que o nosso produto principal é o transplante. Se eu fizer essa troca e tiver uma complicação com o doador, ou o resultado do transplante de um for diferente do outro, e tiver alguma notícia negativa em relação ao Hospital do Rim na sociedade, isso vai comprometer o fluxo de pacientes do nosso hospital. Então, se eu trabalhasse no hospital geral, onde eu faço o número de transplantes 50 ou 100 transplantes por ano, eu talvez não me incomodaria com isso, porque esse hospital ele sobrevive de outros processos da assistência, não só do transplante renal. Mas o Hospital do Rim ele é muito sensível a qualquer tipo de contradição, assim, ou contraditório em relação ao transplante, porque ele só faz isso. E nesses 25 anos que nós trabalhamos, nós não tivemos nenhum questionamento jurídico sobre nenhum procedimento nosso, e eu faço isso por prudência. Obrigado, cadê Medina? Cadê Pedro Novelino para falar? Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, em nome do professor Omar da Rosa Santos, que organiza anualmente o Dia do Rim, eu cumprimento todos os ilustres palestrantes que eu tive a oportunidade de ouvir e aprender. Acadêmico Medina, eu apenas vou fazer uma pequena observação quando Vossa Excelência falou em Taylor, né? E me fez lembrar quando fui aluno de um curso de administração, né, do famoso PCC, né, de Russell e Taylor, que é Planejamento, Comando e Controle. Vossa Excelência
acrescentou muito mais elementos, né? Eu já tive a honra de visitar, né, e recebido com grande carinho por Vossa Excelência o Hospital do Rim, né? E quero dizer também que o acadêmico Medina, ouviu, tem ao seu lado uma família exemplar. Eu aproveito aqui a oportunidade para enviar meus afetuosos cumprimentos. Muito obrigado, acadêmico Medina. Obrigado, acadêmico Novelino. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Acadêmico Natalino Salgado. Cumprimentando o nosso presidente, Francisco Sampaio, nosso eterno presidente da nossa academia, Pietro Novelino, e em nome desta bancada nefrológica, eu cumprimento em nome do nosso coordenador aqui, professor Omar da Rosa Santos, demais confrades, confreiras e colegas aqui presentes. Eu quero dizer, professor Francisco, que o Medina, que eu já conheço há algum tempo, fez do transplante uma saga poética, porque ele faz isso com tanta alegria e competência. E eu convivi com ele na pós-graduação, no doutorado, e ele já mostrava ali a experiência dele dos 100 primeiros transplantes do hospital lá da Escola Paulista, Hospital São Paulo. E ele conseguia fazer isso com tanta competência na adversidade. E o brilho maior veio com sua capacidade administrativa, gerencial e competência científica, quando foi criado, né, o Hospital do Rim, a Fundação Professor Oswaldo Ramos, que eu tive essa experiência positiva de conviver com essa figura extraordinária. Mas eu quero dizer que o Medina também ele faz escola, né, esse Brasil afora. No ano de 2000, em julho mais ou menos, nós fizemos o primeiro transplante de rim no Maranhão. E ele fez parte da primeira equipe de transplante. Ele esteve lá, participou do centro cirúrgico, comigo, com a nossa equipe, organizamos todo o processo e hoje nós temos uma experiência muito exitosa, já chegamos a 700 transplantes lá no Hospital Universitário do Maranhão. Então, ele tem uma trajetória que nada do que ele mostrou aí é surpresa. O difícil é fazer ele replicar o Medina, para substituí-lo. Tem pessoas que às vezes se torna difícil, né? Mas ele tem uma equipe também muito bem treinada e com certeza vai dar seguimento a essa obra maravilhosa dele. Parabéns, Medina. Você tem feito muito pela nefrologia e pela sociedade brasileira. Muito obrigado, acadêmico Natalino. Belas palavras. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Medina com a palavra, lógico. Fazer uma menção em relação ao professor Riela, porque o doutor Riela foi muito importante na orientação da formação que eu dei para os meus filhos. O doutor Riela me convidou para fazer uma apresentação há muitos anos atrás, 15 anos atrás, lá em Curitiba, e eu fiquei na casa dele. E eu vi os filhos deles estudando para fazer o SFMG. E vi a forma como ele lidou com os filhos dele para que todos eles tivessem uma experiência no exterior. Meus filhos ainda eram pré-adolescentes. E eu conversei bastante com ele naquela época, conversei com os 2 filhos dele, e eu, assim, orientei a formação dos meus filhos baseado na mesma formação que ele deu para os filhos dele, né? Quanto mais oportunidade ir para o exterior, quanto mais oportunidade você ter alguma experiência no exterior, você deve utilizar. O meu filho acabou se formando médico também, hoje é oncologista, seguiu mais ou menos o caminho dos filhos do Riela. E eu não fiquei só nisso com meus filhos, né? Então, eu tenho
modelo de mentoria que eu chamo de desassossego, onde nós acomodamos no Hospital do Rim, principalmente alunos que entraram na escola pelo sistema de cota, primeiro cota racial e depois cota social, onde nós insistimos bastante para que eles tenham essa oportunidade. Muitas vezes nós patrocinamos essa oportunidade, como nós vamos fazer agora nesses próximos, em junho, com 4 alunos de graduação da Escola de Medicina. Obrigado, acadêmico Medina. E um acadêmico mais querendo fazer uso da palavra, então agradeço, querido Omar da Rosa Santos, por liderar, e isso agradeço nossos nefrologistas, Maurício Uni, Zé Medina, Natalino Salgado, Gerson Assuna, Miguel Riela, por essa tarde maravilhosa e por dividirem essa cultura e sabedoria de vocês conosco. Tenho certeza que foi muito útil para a nossa assistência. Nós tivemos uma assistência bastante grande hoje, online e presencial. E vamos firmar um compromisso de estarmos todos vivos ano que vem para fazer o próximo simpósio. Muito obrigado a todos. Dou essa sessão por encerrada.